Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9, a Igreja e o Sustento Missionário. O textuário está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, e está escrito assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. E a nossa lição, como sempre falamos, tem alguns objetivos. Primeiro, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário, elencar os princípios básicos do sustento missionário e terceiro, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Professor Joás, estamos na lição de número 9, já tratamos até aqui de 8 temas bem específicos sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos num trimestre, podemos dizer assim, missionário. Isso. E chegamos aí sobre a igreja e o sustento missionário. Eu achei muito interessante, professor, exatamente citar a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos. Como essa igreja foi mantenedora do apóstolo, como essa igreja foi uma igreja acolhedora, uma igreja mantenedora e uma igreja que, assim, de um amor fantástico. Nessa carta de Paulo aos Filipenses, um dos temas que ele mais usa é a alegria. E até aproveito para falar que o professor tem um livro sobre esse tema. Quem ainda não leu, está na hora, viu? Dá uma ligadinha para o professor no WhatsApp ou no escritório aqui da igreja e adquira o seu livro. Foi bom, professor, que eu lembrei desse livro exatamente nessa carta onde Paulo passou por alguns sofrimentos, depois ele escreveu essa carta da prisão e a gente vê o cuidado dessa igreja com o missionário. Bom, nós vamos falar sobre isso hoje, sustento do missionário e a relação do missionário com a igreja. A igreja de Filipos é um referencial, né, de igreja missionária. Ela não só sustentou o missionário, como enviou apoio tanto financeiro quanto pessoal também, né? Enviou um dos membros da igreja para estar lá cuidando dele, para servir de mensageiro também, aquele que traz o sustento, que leva o testemunho, que leva o relatório da missão, né? Então é uma igreja que está engajada 100%, né, no serviço, na obra missionária, e ela provê todos os meios, né, para que a missão seja bem sucedida. Então é um paradigma para a igreja hoje, né? A igreja hoje, nós temos convicção disso, é a igreja do fim, né? É a igreja que vai ser arrebatada, nós temos certeza disso. Então a gente precisa aprender com igreja como a igreja de Filipos, né, como avançar, né, na obra missionária e apressando assim mais ainda a volta de Cristo, que é tão iminente, né? Professor, eu quero aproveitar desde já falar aqui na introdução, e eu quero ler aqui para a gente entrar nesse assunto, porque é um assunto bem polêmico quando a gente fala de contribuição. Então eu quero entrar aqui na introdução para a gente tratar disso aí. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 a 20. Em seguida destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária, bem como o dever dos membros da igreja local, que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Bom, professor, eu quero abordar desde já, porque de vez em quando a gente vê algum crítico, algumas pessoas aí na internet, falando que a igreja pede muito. A igreja está sempre falando em dinheiro. Realmente tem muito charlatão espiritual por aí afora, muitos pastores picaretas, muitos líderes picaretas. Mas tem muitas igrejas sérias que estão fazendo um trabalhão aí quando se diz respeito à assistência social,
a missões urbana, a missão local e também a missão transcultural. E por incrível que pareça, nós ouvimos um testemunho bem recente agora, né, professor, de uma igreja aqui na nossa cidade que tem feito um belo trabalho na assistência social e de uma missão urbana. E quem conhece o projeto missionário da nossa igreja, por exemplo, os Semeadores, sabe da seriedade do projeto, sabe quantas famílias. Eu até queria te perguntar isso, professor, falando desse sustento, que você hoje atua nesse trabalho, né? Trabalhou muitos anos junto com o pastor Hélito, nos Semeadores, no projeto, na secretaria da igreja. Quantas famílias a igreja mantém hoje? Quantos missionários a igreja tem? Em quais lugares? Só para a gente entender a dimensão financeira disso aí. Até agora 126 famílias, né, de missionários, e tem uma meta aí audaciosa de 200 famílias, né? E aí o Semeador está correndo atrás dessa meta aí, né? O pastor Hélito tem viajado bastante aí para fazer novos contatos, conhecer novos missionários, né, e amparar, ajudar de alguma maneira. Então nós estamos a caminho de 200 famílias, né, sendo apoiadas diretamente pela nossa Secretaria de Missões. E fora isso, a Assembleia, a gente já falou isso aqui em outras lições, a Assembleia de Deus de Caratinga tem o trabalho missionário no seu DNA, né, desde a fundação. Então é uma igreja missionária e faz com zelo, faz com carinho, né, a obra missionária, e o apoio, né, ao missionário não tem faltado, graças a Deus, né? Nós temos cumprido os compromissos que nós temos assumido, né? Nós temos cumprido com a graça de Deus e com o apoio da igreja toda, né? A igreja inteira está engajada no apoio a esses missionários que a gente propôs ajudar, né? Que a gente propôs amparar. Professor, e por falar em sustento, por falar em essa manutenção, essa provisão, você falou 126 famílias. Você pode citar um pouquinho para a gente aí onde essas famílias estão localizadas, onde moram, onde estão fazendo essas missões? Assim, perto de nós aqui, norte de Minas, Ceará, e aí depois da gente um pouco, né, Amazonas um pouco mais distante, e aí daí para lá, Venezuela, tem Camboja, tem Guiné-Bissau, Índia. Portugal é um trabalho mais recente, né, que a gente manteve parceria durante muitos anos também. Tem uma missão forte no Peru, o pastor está em viagem para lá, né, o pastor Wellington. Reajustar algumas coisas, né, colocar algumas coisas em ordem lá no Peru. São muitos missionários lá. Ucrânia, né? Ucrânia tem 4 missionários que agora a gente está meio sem contato, né, com tudo que está acontecendo lá. Né, tá um pouco nebuloso o cenário, né, mas o pastor Wellington tem esse plano de viajar para lá também assim que possível e contactar esses missionários, né, e conhecer o trabalho mais de perto. Então a missão está espalhada. Lembrei agora, professor, essa última viagem do pastor Wellington no Amazonas, ele teve nas Guianas também, né? Isso. Abriu um trabalho lá. Eu lembro do pastor Elias falando das Guianas. Tem uma família lá. Uhum. Bom, só por aí, professor, por que eu estou te perguntando isso? Porque já imaginou o que é manter essas 126 famílias no campo? Pois é. Quando a gente fala de recurso financeiro, e de onde vem esses recursos, professor? Vem das ofertas, dos dízimos, das doações dos irmãos, do projeto missionário, dos semeadores que está aí trabalhando a todo vapor, do trabalho desbravador aí do pastor Eliseu, que é o nosso presidente, que tem o aval dele, da força do pastor Wellington, de todo o trabalho do pastor Vilmar, que é o vice aí do projeto de missões. Enfim, é muita gente engajada nesse projeto aí, muita gente à frente desse projeto, porque quando a gente fala de valor, isso é muito alto, professor. E tem as parcerias também, né? Uhum. Tem parceria com a El Shaddai, de Caratinga, um missionário que estava em Guiné, né, e agora está com um projeto novo aí. Porto Príncipe. Porto Príncipe avançando, né, com tudo, já mandou relatório esse mês, né?
Parceria com o pastor Jander, 18 missionários em Cuba, né? 20 exato, missionários. Exato. Era 17, agora são 20 missionários. Tem no Chile também, né, professor? Tem parceria aí com o pastor Jander, né? Esses missionários também não está tão longe assim, né? Está mais perto de nós aqui nos Américas. Né? Verdade. Bom, professor, eu estou falando isso aí porque quando a gente fala disso aí, a gente tem um trabalho de conscientização missionária, tem os boletins que sempre falam, tem o pastor Hélio que está sempre no campo, o pastor Eliseu, a gente que está sempre falando disso aqui, as ferramentas, os veículos que a gente tem, de estar mostrando o trabalho que a igreja tem, tanto o trabalho aqui, né, eu estou falando aqui em Caratinga, vamos considerar Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. A gente tem essa visão missionária. E isso tudo depende de recurso financeiro. Sem o recurso financeiro, como faríamos isso? Então, daí a necessidade da igreja estar envolvida no processo, estar envolvida com a doação, com as ofertas, com os dízimos. São com essa receita financeira que a gente consegue manter os missionários lá no campo. Infelizmente, né, a gente acaba sendo muito cuidadoso quando fala desses assuntos, né, mas por conta do charlatanismo de alguns, né, por conta dos mercadores da fé que a gente sabe que tem, falar de dinheiro, falar de oferta, né, para a igreja é um negócio complicado, né, por conta dessas coisas que surgem de vez em quando, esses escândalos, né, que se tornam públicos de vez em quando, mas ninguém semeia em terra não cuidada, em terra desconhecida, né? Quem tem dinheiro para ofertar, né, precisa estar ciente mesmo para onde está indo. E assim, a gente dá graças a Deus, a gente diz aqui que a igreja tem um DNA missionário porque ela faz assim com responsabilidade. Verdade. Né? Existe relatório de tudo, né? A gente já falou isso aqui, os semeadores conhecem mesmo, pessoalmente, cada um dos missionários, conhece o trabalho, né? Esteve lá onde eles estão atuando, acompanhou de perto como o trabalho é feito, é uma coisa muito séria, então fica mais fácil de falar de oferta, porque só de falar de como é o trabalho, alguém que ouve os relatórios já sabe que não se faz coisas desse tamanho sem dinheiro, né? Então precisa de oferta, precisa de doações. Bom, aqui por perto, professor, a gente tem falado muito aqui, e você que tem em casa, a gente tem falado muito aqui dos impactos missionários. Tivemos um recente agora em Santa Margarida, os dois mais recentes agora, ano passado foi em Santa Margarida, e os dois mais recentes agora em São João do Oriente, e agora 2 semanas na cidade do Iapu. O que esses impactos missionários? Tem médico, tem psicólogo, tem dentista, tem profissionais da área de saúde, tem departamento infantil que está envolvido e nada, isso é um custo violento, professor. Tem o deslocamento, tem almoço, tem água, tem café, enfim, tem o custo da alimentação, então isso é muito pesado. Tudo isso nós falamos de dinheiro, mas o resultado vem, professor. O que é legal disso aqui, professor, eu já estou entrando no capítulo 1 aqui, a Igreja de Filipos e o sustento missionário, eu destaco 3 pontos. Não precisa da gente ler porque é tudo que a gente está falando aqui. Paulo e a igreja de Filipos, primeiro, nós destacamos aí o relacionamento do apóstolo com a igreja. Segundo, o privilégio de participar do sustento missionário. A igreja de Filipos era participante financeiramente, espiritualmente, presencialmente do ministério de Paulo. E as esferas de sustento missionário, ou seja, a igreja ela cuidava do planejamento financeiro que tinha o custeio da alimentação, moradia, transporte e as necessidades do apóstolo. Falar disso aí, professor, sem viver é muito difícil. Eu até convido algumas pessoas, quem quiser ir, quem quiser conhecer, dá uma passadinha aqui na igreja, senta aqui com os nossos secretários de missão, venha buscar informação e vou falar até mais. Quem quiser participar com a gente desses impactos missionários que acontecem, ou todo ano o pastor Hélio está no Amazonas, agora, por exemplo, ele deve ter chegado lá já no Peru para essa supervisão missionária.
teve recentemente na Índia, então não para. Então dá uma ida nesses lugares aí, conhece de perto. Olha o pastor Giovanni, que é um parceiro nosso aqui da El Shaddai, né? Com o pastor Felipe lá em Porto Príncipe agora. Olha o trabalho sério que o pastor vem desenvolvendo lá. A gente sabe que o nosso alcance aqui vai além da Assembleia de Deus, né? Verdade. Então, qualquer um que está nos ouvindo pode procurar qualquer um desses homens. Procura o pastor Wellington, conversa com ele. Procura o pastor Giovanni, o pastor Adriano, que está lá em Piedade, né? Eles vão falar desses trabalhos missionários, como está se desenvolvendo. Pastor Jandas de Ipanema. Vai dar relatório, né? E aí dá para conhecer mais de perto, né? Como funcionam esses trabalhos transculturais que a igreja está envolvida. E os trabalhos mais de perto, não precisa nem falar, né? O senhor está falando que todo mês tem, então é só procurar a secretaria, se quiser se envolver de alguma forma, fazer missões também, botar a mão na massa, né? Tá aí, né? Bom, professor, a sinopse do capítulo 1, na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Eu gosto dessas duas expressões, essas duas palavras aqui, liberalidade e voluntariedade. Essa liberalidade não quer dizer de uma libertinagem, de alguém assim liberal sem responsabilidade. Liberalidade é alguém que investe, alguém que doa sem medir esforços e sem ter limite na doação, mas com consciência na necessidade do outro. O nosso comentário aqui, ele traz até esse contraste, né, da igreja de Corinto. E aí, essa questão da liberalidade é apontada aí na igreja de Filipos. A gente vê que eles não só foram generosos, mas eles deram até, não deram o que estava sobrando, deram o que era da necessidade deles, né? Você imagina, algo do qual eu preciso, aí eu em vez de usufruir daquilo que eu preciso, eu entrego para a missão. Era isso que eles fizeram, foi isso que eles fizeram, a igreja de Filipos. E aí Paulo... ele fala isso nas cartas aos Coríntios, né? Na primeira carta, no capítulo 1, no capítulo 12, né? Na segunda carta, no capítulo 8, no capítulo 12, ele fala como a igreja de Corinto era abundante nos dons, né? E na devoção a Deus, não tinha nenhum dom faltando, mas a igreja deixava a desejar no amparo ao missionário, né? Tinha isso contra ela. E aí ele mesmo fala aos Coríntios, dá testemunho da voluntariedade, né, dessa liberalidade das igrejas de Filipos, de Tessalônica e de Bereia, que eram mais pobres que a igreja de Corinto, tinham mais necessidade e ainda na sua necessidade eles tiravam daquilo para sustentar o missionário. E ele deixou claro que ele mesmo orava para que os frutos, né, daquela contribuição, os frutos daquela semeadura, sobejassem na igreja de Filipos, de Tessalônica e de Bereia também. E a gente vê isso, o sofrimento daquela igreja, a fidelidade a Deus, mas a gente vê também o transbordar da alegria de Deus na vida da igreja. Pois é. É tudo que eles precisavam, né, professor? A igreja de Corinto tem todos os dons, mas também tem todos os problemas que você possa imaginar, né? E a igreja de Filipos tem necessidades, mas é uma igreja mais alegre das cartas que a gente vê no Novo Testamento. Ou seja, necessidades, professor, elas são momentâneas, transitórias e são supridas. É por isso que Paulo fala em Filipenses 4:3, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente cita só esse versículo, mas se começar lá no verso 8, lá falando que Paulo já teve, ele mesmo falando, né, que já passou por diversas situações e Deus o sustentou em todas, e aí a gente vê a abundância de Deus na vida da igreja, do apóstolo e na vida daquele que é. Por quê, professor? É bom contribuir. É gostoso contribuir, é gostoso saber que nós estamos investindo num trabalho de missões, num trabalho ali que seja missão urbana, que seja missão transcultural, que seja missão local. Em qualquer trabalho da igreja, em qualquer área que eu puder investir, eu invisto, porque é bom. Isso. É prazeroso. Bom, fica aí um alerta, professor, a todos que estão nos ouvindo, mas o negócio que eu destaco aqui de novo é o relacionamento do apóstolo com essa igreja que estava mantendo o seu trabalho. Isso é importante, né, professor? Não tem como manter também um missionário que não dá as caras, que não manda relatório, que não manda nada. Aí é tiro no pé, essa é uma igreja investindo nisso aí, né? Você vê que Paulo está sempre se deslocando de um lugar para outro, mas ele está sempre em contato com a igreja de Filipos, mandando relatório, dizendo o que está acontecendo nas suas viagens missionárias, né? Então
ele tem um cuidado de manter o relacionamento de uma igreja que foi tão liberal com ele, né? Ele tem o cuidado de prestar relatórios daquilo, das colheitas que estão sendo feitas aonde eles mesmos semearam, né? Filipos semeou na vida do missionário. E aí ele está dizendo, ó, os frutos do que vocês estão semeando. É esse fruto aqui, esse aqui, esse, assim que Deus está fazendo, dessa e dessa maneira. E isso é reconfortante, né, para quem investiu na obra missionária, até financeiramente, né, ouvir um relato de sucesso da missão, de um agir de Deus sobrenatural, lá naquele lugar onde aquela contribuição chegou, isso traz mais ânimo, traz mais vigor a quem está contribuindo, né, e é preciso mesmo fortalecer, né, a fé de quem está contribuindo para ver os frutos da sua semeadura, né, se desenvolvendo. Além do mais, isso é bíblico, tá, professor? Se a gente pegar Atos dos Apóstolos 13, 14 e o 15, nós vamos encontrar nesses 3 capítulos o seguinte: Paulo é enviado pela igreja de Antioquia da Síria, ele e Barnabé, eles fazem a primeira viagem, retornam a Antioquia da Síria e juntos com os irmãos ali, eles vão a Jerusalém. Primeiro para o concílio ali de Atos 15, né? Mas segundo para prestar relatório aos apóstolos do que estava acontecendo e como Deus estava prosperando a igreja. Ou seja, essa reciprocidade, eu oferto, mas eu tenho um relatório, isso é legal no reino de Deus, é bíblico e Deus agrada disso. Precisa ser assim. Precisa. E a igreja tem a função de fiscalizar também, né, professor? É por causa disso que tem esses charlatões aí da fé, esses abusadores aí, que se a igreja tivesse mais um poder de fiscalização nisso aí, peraí, onde eu estou investindo? Está sendo sério? A igreja tem esse poder de fiscalização. Bom, nós já falamos um pouco aqui sobre a igreja de Filipos e o sustento missionário, como essa igreja correspondia com o apóstolo. Nós vamos falar no segundo bloco aqui sobre princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com esse assunto que é maravilhoso. Não saia daí. Estamos de volta com a ADEC TV e falando hoje da lição de número 9. Estamos falando aí sobre um trimestre inteiro de missões. E hoje nós estamos falando da igreja e o sustento missionário. Bom, no primeiro bloco, professor, nós encerramos aí falando da igreja de Filipos e o sustento, o relacionamento de Paulo. Demos aí uma pincelada num pouquinho aí do nosso trabalho missionário aqui da nossa ADEC Caratinga, né, da nossa Igreja Assembleia de Deus aí do campo de Caratinga, e agora nós vamos falar a respeito desses princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Professor, de tudo que nós falamos, nós citamos a Bíblia, ou pelo menos deveria ser. É o nosso exemplo, né? A gente vê Cristo, vê Paulo, e Paulo quando vai falar, quando a gente quer imitar Paulo em alguma coisa, ele fala, né? 1 Coríntios 11, o verso 1, ele fala, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então ele está imitando Jesus. Deve ser o nosso exemplo também. Então, sobre isso, nós vamos falar em 3 subtópicos. Primeiro, o custo do sustento financeiro. Segundo, princípios básicos do sustento missionário. E terceiro, um apoio fiel e permanente. Deixa eu ler alguns parágrafos aqui, professor, para embasar o que nós estamos falando, e aí a gente faz um comentário. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas 14, 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário está sendo enviado. É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza. Segundo, princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, de 10 a 20, que é o texto da nossa lição, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Letra A. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho. Letra D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E, por fim, letra E. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente.
E o apoio fiel e permanente, isso aí nem se discute. Eu não posso enviar um missionário, 10 meses eu vou te manter e depois você se vira. Não pode ser assim. Então vamos lá, professor. Desse custo, Jesus falou em Lucas sobre o planejamento. É uma das palavras que eu mais ouvi na faculdade. Depois, o princípio básico, né? Ou seja, a base da pirâmide ali, a sustentação básica do missionário e sua família. E depois a permanência dessa manutenção. Então são coisas básicas que a igreja tem que ter ciência disso aqui. Senão eu vou cair naquela expectativa, puxa vida, eu quero chegar aí a X número de pessoas enviadas e daqui a pouco eu não tenho condição de manter isso. E aí, o missionário vai ficar na mão? Tem que trabalhar com estratégia, né? Pé no chão. Com dados também, né? Com um manejo eficiente dos dados, né? Para a gente projetar, conforme o senhor está falando, projetar com consciência, com o pé no chão, né? Porque o missionário, ele, assim como nós mesmos, ele tem necessidades básicas, né? Que, assim, a gente já falou em lições passadas, né? Os fazedores de tenda, eles até conseguem esse sustento básico por si mesmos, mas a igreja, quando ela envia um missionário, ela se responsabiliza até no básico, né? Ela deve se sentir responsável até no suprimento básico do missionário. Então, um missionário consciente, que cumpre bem o seu trabalho, né, que presta relatórios com eficiência também, né, ele deve ser cuidado até no básico, né? E assim, não pode ser esporádico, né? O apoio não pode ser eventual, tem que ser constante, porque as necessidades são constantes também. Então, Paulo, nas suas cartas, ele explica como isso funciona, ele demonstra na prática e na teologia, na teoria também, né, como funciona essa dinâmica missionária, né, do fazer missionário, como que funciona para os dois lados, tanto para o missionário fazedor de tendas, quanto para a igreja mantenedora que envia, né? Então ele parte até do individual para o coletivo. Por exemplo, em 2 Coríntios 9, né, ele coloca ali alguns parâmetros da doação missionária, como que ela é, né? Verso 7, por exemplo, cada um contribua conforme propôs no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então ali tem parâmetros, né? A contribuição, primeiramente, ela é individual, cada um, né? O indivíduo é que vai doar, ou diretamente para o missionário, ou numa agência que faz a ponte, né, de comunicação, ou no próprio caixa da igreja que enviou esse missionário, aí ela vai repassar para o missionário em mãos. A igreja vai cuidar dos detalhes, fazer o câmbio, essas coisas todas. Às vezes esse indivíduo que doou não tem condições de fazer o câmbio para aquela moeda, então ele coloca na mão do bispo, do apóstolo, do pastor, né? Coloca na mão da igreja para a igreja administrar isso. Então ele parte do individual para o coletivo, ele parte de cada um, né, do indivíduo que faz a doação, para a igreja que cuida do missionário. E aí sim, ela é individual, ela é voluntária, cada um contribua conforme propôs no seu coração. Então, partiu de mim, fui eu comigo mesmo, no meu coração propus levantar esse valor para aquele missionário. Então ninguém me forçou, ninguém fez lavagem cerebral, não, né? A contribuição é individual, é voluntária, e ela tem um sentimento, né, de alegria ao fazer, né? Então, tem muitos parâmetros que Paulo coloca aí nas suas cartas, né, que nos dão essa diretriz de como fazer a obra missionária, né? Professor, eu quero fazer um destaque aqui de uma situação que eu presenciei aqui, e a gente é muito suspeito em falar disso, mas eu acho que é tão gostoso quando a gente tem essa visão, quando acontece uma falha e a igreja vai lá e corrige e toma um rumo diferente. Eu acho muito legal isso aí, aprender com os próprios erros, né? Isso é muito interessante. Mas eu lembro do nosso presidente uma vez, o pastor Eliseu, falando sobre a preocupação dele no missionário que está lá no campo.
Pastor Eliseu é o presidente, pastor Hélio é o diretor de missões. Mas a preocupação dele, do missionário no campo, que não é só deixar o missionário lá e jogar ele para lá. E eu lembro muito bem que todas as nossas igrejas aqui no campo de Caratinga, a gente tinha muita festa, tinha muito convite de pastores fora, e eram pastores que tinham um cachê um pouco alto, vamos falar assim. Eu lembro que o pastor Eliseu, ele deu uma brecada nisso aí, veio a pandemia, isso conscientizou mais ainda. E hoje, se a gente for olhar o nosso campo hoje, nós somos referência para outras igrejas espalhadas no estado de Minas, no Brasil, vamos falar assim, e até fora do país, com a responsabilidade, professor, de não ter esses gastos exorbitantes com pregadores, com cantores, confesso que eu não concordo com isso, e graças a Deus que nós seguimos a visão do nosso líder, né? Nós seguimos a visão de Deus e do nosso líder, e a gente não tem esses valores exorbitantes e pode aplicar esses valores que gastariam com esses montantes aí no que é certo, no que é sério. Vou dar um exemplo. Alguém que convida um pastor, por exemplo, um cantor que vai gastar aí 10 mil reais. O que a gente faria aqui em Caratinga com 10 mil reais? Em termos de cesta básica, consulta médica, dentista, um aluguel que se paga, em tantas outras coisas social. 10 mil reais são 3 meses de amparo aos cidadãos em situação de rua que são amparados no Moviso ali. São 3, dá para de alimentação, né? Dá para alimentar 50 por dia por 3 meses. Milagre de Deus, né? Não sei como eles fazem isso, mas fazem. 55, tá? Você vê como é que Deus supre mesmo, né? E assim, 10 mil dá para manter os 40 e poucos velhinhos que tem ali no Recanto dos Idosos, no Geraldo Salles ali, por alguns meses também, né? Então, poxa vida, aí você pega esse dinheiro que dá para manter uma obra missionária pesada, né? Por alguns meses, você pega esse dinheiro em 2 horas, investe num figurão que você não conhece, não sabe nem se é crente direito, né, não conhece a vida da pessoa, aí vem cá e fala um monte de besteira, dá um show, né, não faz uma pregação, dá um show, e aí vai embora, você tem que ficar 3 anos consertando as besteiras que ele falou, né, e aí lá se foram os 10 mil. Poxa vida, é um negócio sem lógica, né? Graças a Deus que essa mentalidade está mudando, né? Nós temos ótimos pregadores aqui, né? Na nossa diretoria mesmo, você tem o pastor Adriano, o pastor Saulo, o pastor Gilberto, né? Um monte de pregadores, o melhor que eu conheço, o pastor Anacleto, o melhor pregador que eu já ouvi na vida, né? Você não vai, pode procurar que você não vai achar, né? Com todo respeito a Hernandes Dias Lopes, ao Jeremias Pereira, né? Mas o melhor que eu conheço é o pastor Anacleto. Então, aí você tem esses excelentes pregadores, você chama, eles vêm, não vão nem falar de oferta. É lógico que alguém consciente vai fazer a coisa certa, né? Mas eles não vão nem falar, não vão nem tocar no assunto, né? E são pregadores de alto nível, altíssimo nível, né? Então é uma coisa muito que acontecia no passado, né? Aquele passado não tão distante, pré-pandemia, né? Acontecia bastante frequência, né? Chamar alguns figurões aí que a própria vida cristã é duvidosa, né? Bom, e nós não estamos falando a nível Assembleia de Deus, não. Essa visão é uma visão bíblica, uma visão de Deus para a igreja. Mas eu estou falando da igreja no Brasil. Está fazendo vergonha com relação a isso aí. Graças a Deus, professor, que desde o tempo que o pastor Eliseu, ele assumiu a direção da igreja e vem trabalhando dessa forma, ele tem o apoio do ministério, o apoio do diretor de missões, o apoio da própria igreja nesse fim aí. E está dando certo, e glória a Deus por isso. E a gente louva a Deus por isso. É exatamente essa visão bíblica aqui da igreja de Filipos, de Paulo, da igreja primitiva na sua época, e deve ser o exemplo da igreja no Brasil. Muito cuidado com esse negócio, esses negócios de promover o nome tem que ser promovido ao nome de Cristo. Os demais, meros mortais, não têm essa cultura desse egocentrismo. Isso tem que acabar na igreja brasileira. Apesar de ser um câncer que precisa de uma químio, de uma rádio muito forte para eliminar esse mal que está na igreja brasileira, mas nós estamos deixando de fazer missão por causa desses figurões que estão rondando por aí. Que Deus tenha misericórdia da igreja.
É triste falar isso, professor, mas é a verdade. Né? É triste. Bom, nós encerramos aqui a nossa lição, professor, falando do ponto 3, aprendendo a investir na obra missionária. Eu quero até de antemão dizer que nós não sabemos ofertar, professor. Tem uma turma de crentes, vamos falar assim, que não sabe o que é dizimar e não sabe o que é ofertar. Mas principalmente quando se fala de oferta. Né? Não sabe, professor, exatamente por causa dessas debilidades, dessas, vamos falar assim, essa fraqueza de relatório, de transparência. Tá? Então aqui nós vamos aprender um pouquinho. A igreja de Filipe e a igreja de Corinto, você já citou, tendo consciência do nosso dever e pessoas financiando a obra divina. Bom, você já fez um correlato aí, professor, da igreja de Filipos e de Corinto, que uma tinha muito e ofertava pouco, a outra tinha necessidade e ofertava muito. A consciência do dever, a igreja de Filipos, mesmo com tanta necessidade, ela, vamos dizer assim, investiu na obra missionária e fez além das suas forças, e a gente vê pessoas também financiando. A gente vê Áquila e Priscila, a gente vê nos dias de hoje muitas pessoas. Ouvimos um testemunho maravilhoso segunda-feira do irmão Adão, regente nosso aqui do coral, 96 anos, e uma obra de Deus, uma obra que Deus colocou no coração dele. Nunca ficou gripado. Não é? Olha como Deus cuida, professor. Ele não doou para a obra, ele se doou, né? Não é? Uma vida inteira de dedicação, né, na área que Deus chamou ele, né, que é o louvor, né? E assim, você olha para aquele jovenzinho por aí na rua, né? A calça jeans, um tênisinho, assim, todo empinado, assim, todo, né, sem óculos. Olha, sobe escada tranquilo, respirando normal. Então você olha aquele jovem de 96 anos, né, não dá para acreditar, né? Mas que Deus vai dar muita vida para ele ainda, vai subir com a gente no arrebatamento. Não é? A gente fala disso, professor, nós tivemos o privilégio de estar bem perto do pastor Ari, eu tive esse privilégio, você também, conviver muitos anos, minha fase aí de jovem ao lado do pastor Ari, sempre lá na igreja de Esplanada, na igreja que a gente congregava, depois aqui na sede, tive a oportunidade de ver mais de 10 anos com o pastor Ari, que bem de lado, e assim, quantos exemplos, 91 anos, 92, né? E com todo vigor, viajando todo dia, pegando estrada todo dia, não cansava. E a gente vê hoje os nossos pastores que sucederam o pastor Ari na força e assim vai, né? Então, olha a responsabilidade, professor, de uma igreja que faz e de uma igreja que não faz, né? E olha aí a consciência dessa igreja e olha como Deus levanta pessoas no nosso meio para financiar a obra de Deus também. A igreja tem essa joia, né? A igreja conta com pessoas voluntárias, né? Que entendem o chamado de Deus, obedecem à voz de Deus, né? Que a voz é a mesma para todos, ide, né? E tem pessoas que só de ler isso aí já sai para obedecer, né? E fazer alguma coisa em prol da expansão do reino, da pregação do evangelho, e faz conforme o que recebeu de Deus, né? E Deus honra isso, né? A pessoa que age assim, ela colhe bênçãos que só estão disponíveis para pessoas que agem assim, né? Deus já liberou para quem age dessa maneira. E você vê aí no próprio testemunho de Paulo, ele fala dessa igreja que tirou do que lhe faltava, né? Para entregar para a missão. E assim, você vê até alguém que é um desses que a gente está falando aqui, um membro voluntário. Não deixa que eu levo, aí pega a oferta, ele mesmo sai de onde está e vai até o missionário, entrega em mãos a oferta e fica lá para ajudar o missionário no que for necessário. O que você precisar de mim, eu estou aqui. É Epafrodito, né? Epafrodito está lá, ele vai entregar a doação, mas vai ficar lá para ajudar o missionário na missão, né? Então a igreja, a obra missionária, ela tem essas coisas surpreendentes, né? E muito enriquecedoras, né? E a gente vê na vida dessas pessoas a liberalidade das bênçãos mais excelentes de Deus, né? Sendo derramada sobre a vida dessas pessoas por causa desse tipo de atitude, né? Eu vou terminar com 3 exemplos que eu vi aqui na nossa igreja. Quando eu falo na nossa igreja, eu estou falando no nosso campo de Caratinga. Mas um exemplo de uma irmã, um exemplo de uma empresa e um exemplo de uma igreja. Um dia eu conversando com uma irmã nossa aqui,
do Círculo de Oração, e ela me falou de uma outra irmã que um dia foi fazer um trabalho missionário, que ela sentiu o desejo de ir na casa de saúde, chegou lá, viu uma senhora que não tinha acompanhante, ficou com essa senhora a noite inteira, comprou alguma coisa com o dinheiro dela para essa senhora, perguntou onde ela morava, foi na casa dela, limpou a casa, fez comida para os meninos e acompanhou essa senhora até ela receber a alta e voltar para sua casa. Olha que trabalho de Deus, uma irmã. Beleza, passou a noite lá no hospital, na casa de saúde. Isso aconteceu comigo. Eu estava numa empresa, agora, final do ano passado, uma farmácia comprando um remédio, e tinha um outro irmão lá, e ele comentou assim: pô, pastor, vocês estão fazendo aí a cesta de Natal para abençoar famílias e tal, como é que está isso lá? Aí eu falei assim: rapaz, está a todo vapor, a gente está com a meta aí de muita cesta básica, na época era mais de 150, e a gente vai abençoar 150 famílias, e eu estou preocupado agora que a gente não tem como, está faltando recurso para a gente comprar o frango para colocar na cesta de Natal. Essa família que é dona dessa empresa, eles doaram praticamente, eu vou falar aí, 80% do recurso, não é para o frango não, Joás, eles doaram para um Chester. E eu escutei de algumas instituições que os meninos dessa instituição queriam assar um peru de Natal e não tinha dinheiro para comprar. E essa cesta chegou numa boa hora. Olha o que uma empresa, alguém bem intencionado pode abençoar. Famílias. E eu ouvi também, essas duas eu vi e ouvi, de uma igreja aqui em Caratinga, que na época da pandemia, o pastor missionário que estava no Peru, numa dificuldade tremenda, juntou esses irmãos, mandaram uma oferta. Era exatamente a oferta que o missionário precisava lá no campo. 3 exemplos, professor, de uma irmã, de uma empresa e de uma igreja. Agora eu te pergunto, falta... Eu pergunto e já te dou a resposta. Falta algum recurso para esses irmãos? Não. Quanto mais se investe na obra de Deus, mais Deus investe na igreja, mais Deus investe na pessoa, porque a obra de Deus é assim. Não é barganha. É inexplicável. Milagre não se explica, né? Mas acontece. A pessoa dá o que falta e amanhã você olha para ela, ela está com bênção sobrando. Ela tem bênção assim para distribuir para quem está perto. Vai entender, né? Não precisa entender. No milagre não se explica, se aceita. É a obra de Deus. Por que eu contei isso, professor? Só para falar isso para quem está ouvindo, que vale a pena investir na obra de Deus. Isso. Vale a pena investir em um missionário sério, em uma igreja séria, em um trabalho sério. Tá bom? Professor, obrigado, tá? Amém. Pessoal, ficamos por aqui com mais essa lição. Deus te abençoe. Muito obrigado pela companhia. E se Deus nos permitir, semana que vem voltaremos com a lição de número 10, o desafio da janela 1040. Uma lição sensacional. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá.